Olá pessoal, boa noite. Me chamo Natália e vou apresentar meu trabalho intitulado O Atual Cenário dos Recifes de Coral Urbanos e os Impactos da Urbanização. Em todo o mundo, os recifes de coral são conhecidos pela sua beleza, e variedade de vida, formas, cores e pelo grande apelo estético e espiritual. Além do mais, são um dos mais velhos ecossistemas da Terra e mais diversos também. Apesar da sua reconhecida importância e da sua biodiversidade substancial, da sua produtividade e dos seus serviços ecossistêmicos, os recifes vêm sendo altamente ameaçados por vários fatores antropogênicos. É estimado que cerca de 19% dos recifes do mundo foram perdidos e outros 35% estão sendo ameaçados. Esse cenário de ameaça tem sido chamado de crise dos recifes de coral, que tem como agente causador principalmente os impactos humanos em escala global e local causados pela aceleração da urbanização da linha de costa. O que seria esse impacto global? Um exemplo de impacto global é o aquecimento global. E um exemplo de distúrbio local é, por exemplo, a sobrepesca ou a poluição local. Então, os objetivos do estudo é conhecer a real situação dos recifes urbanos, identificar em quais condições a coexistência entre coral e aumento da taxa de urbanização é possível e em quais situações a recuperação de recifes degradados é viável, além de obter informações fundamentais para a redução dos impactos locais, onde eles ocorrem com maior frequência, buscando até servir de base para o manejo de recifes. Agora na metodologia, né? Esse artigo foi feito a partir de um levantamento bibliográfico sobre recifes urbanos em bases de busca de publicações científicas. As pesquisas foram realizadas de forma Web of Science, onde foram filtrados inicialmente 68 artigos, através da palavra-chave Urban Coral Reef. Foram considerados, por fim, 14 artigos, após aplicarmos os filtros sobre as informações necessárias. Nos resultados, eu não vou conseguir trazer tudo aqui, mas eu vou citar um pouquinho. Então, inicialmente, a gente analisou a série histórica, que é basicamente quanto tempo cada artigo levou durante a sua coleta ou durante a sua observação. Porque, assim, não dá pra gente falar que um recife ele foi degradado se a gente só observa ele durante um mês. Requer uma série histórica maior. Os distúrbios, né, que são os agressores, como, por exemplo, o derramamento de esgoto, poluição, as consequências desses distúrbios, né, que são, na realidade, os impactos, que podem ser, por exemplo, a diminuição da diversidade dos corais, a diminuição da riqueza de corais, a diminuição da área de cobertura, a situação dos recifes, que foi o gráfico que eu trouxe, né, porque ele vai conseguir resumir um pouquinho mais o trabalho, já que eu não consigo trazer todos os gráficos, e um mapa com a distribuição de todos os recifes estudados. Então, aqui nesse gráfico da situação dos recifes, no eixo Y, eu tenho a frequência absoluta, e no eixo X, eu trago a situação dos recifes de coral. Eu sobrepus os dados porque nós fizemos dois tipos de levantamento de dados. Ele contava a situação do Recife por estudo, no caso, estudo A tem o Recife degradado, estudo B tem o Recife recuperado. Só que assim, em cada estudo é possível você ter mais de um coral. Então, no outro grupo de levantamento de dados, a gente calculou esses dados em cima de cada local estudado. Então, o grupo que está representado por preto na coluna é o grupo de estudo
de levantamento de dados por artigo, por estudo. E em cinza, o levantamento de dados por local de estudo. Não sei se vocês conseguiram compreender. Mas então, claramente, em ambos grupos, tem muito mais Recife degradado do que Recife não afetado e Recife recuperado. O Recife em bom estado, no caso, é um balanço, uma soma do Recife não afetado com o Recife recuperado. Então, nas considerações finais, a gente tem que cerca de 83,9% de todos os recifes levantados nesse estudo estão degradados. Então, a gente volta lá na resposta volta lá nos objetivos, que é muito difícil essa coexistência da acelerada taxa de urbanização da linha de costa e a saúde do coral. Nós temos também poucos corais recuperados sem o manejo. E então, pelos distúrbios que a gente conseguiu encontrar, grande parte deles é distúrbio local. Então, eu consegui fazer um embasamento aqui no artigo de Abelson de 2019, onde ele diz que as ONGs de manejo e de preservação de coral só falam sobre mudanças climáticas como o grande vilão dos corais e acabam esquecendo esses estresses locais e não fazem o manejo e não mitigam esses distúrbios. Mas ainda em Abelson ele traz que se os recifes eles não são tratados para não sofrerem com esses distúrbios locais, eles não vão conseguir ter saúde suficiente para suportar até o dia que a gente consiga controlar o clima da Terra ou que a temperatura diminua. Porque se a gente cessasse a emissão de gás estufa hoje, o clima na Terra ainda levaria décadas ou séculos para voltar ao normal. Então, só fazendo isso a gente não consegue salvar os corais. Dessa forma, a gente precisa ter um manejo maior com foco em distúrbios locais, sem esquecer também dos distúrbios globais. E é isso.